Então vamos lá, agora você vai aprender a usar a nossa ferramenta, usar o nosso sistema, né? Então aqui a gente vai ter nesse módulo os tutoriais de uso da ferramenta, tá? Então vou mostrar em cada aula ali o uso específico para ficar mais fácil e mais direto as nossas aulas, beleza? Aqui no canto a gente tem todas as páginas, né? A gente vai passar por cada uma delas aqui nessas aulas. Aqui embaixo a gente tem a versão atual do sistema. A gente tem esse modo claro que a gente pode desativar para ficar no modo escuro ou no modo claro e o botão de sair. Se o seu não estiver aparecendo, tira um pouco o zoom da tela, que dependendo do tamanho do monitor, pode ser que não esteja aparecendo, beleza? Mas então vamos lá. Nessa aula eu vou falar para vocês, vou mostrar para vocês como é que funciona todo o nosso sistema de disparos de mensagem aqui dentro, beleza? Então, vamos lá. Então aqui a gente tem primeiramente a parte de dashboard, tá? Então aqui você vai conseguir ver a quantidade de disparos, de conexões ativas, média por conexão, disparos por dia, então para você ver as métricas, tá? E aqui a gente tem todas as abas, né? Todas as páginas, então parte de agente de A, que a gente já vai ver, de CRM, conexões. Então a gente tem tudo aqui e a parte de disparos individuais e disparos em grupos, tá? Você clicando aqui em disparos individuais, você vai vir para essa tela e aí tem isso aqui, ó, conexões disponíveis. Então ele vai falar que você não possui conexões e listas que você não possui listas. Então, quando você for fazer um disparo, antes de fazer um disparo, a primeira coisa que você precisa é conectar um WhatsApp, né, que é por ele que vai ser enviado, e depois colocar uma lista de contatos. Então eu vou clicar para a gente criar uma nova conexão. Então, eu vou clicar aqui para criar uma nova conexão. Aqui você vai colocar o nome dessa conexão, né? Então, eu vou colocar aqui tutorial. E você pode clicar para gerar um QR Code ou conectar via código de pareamento. Então, que você coloca o seu telefone e ele gera um código que não precisa ler QR Code, tá? Eu vou colocar aqui por QR Code e vou clicar em gerar QR Code, tá? Essa conexão, pessoal, do WhatsApp, você conectando o WhatsApp aqui, ele serve para fazer os disparos, para conectar agente de ar, integrar com o CRM, serve para toda a parte do WhatsApp do sistema, essa conexão vai servir, tá? E aí você vai pegar o seu WhatsApp e vai ler esse QR Code, tá? Eu vou ler aqui e aí assim que a gente conectar eu volto aqui com vocês. Pronto, o meu WhatsApp já conectou, né? Então ficou aqui o nome, ficou aqui verificado, ficou como conectado, beleza? Então fechou. A gente conectou o WhatsApp, a próxima parte é a gente criar uma lista. Então a gente vai vir aqui em listas, tá bom? E a gente agora vai adicionar o nosso contato, tá? Então eu vou clicar aqui em criar uma lista e vou colocar aqui, né, o nome de lista 1. Quando for criar, a gente tem a opção de criar uma lista de contatos, né, que é para fazer os disparos de forma individual, ou uma lista de grupos, para a gente disparar mensagens em grupos, tá? Então eu vou criar uma lista de contatos e a gente vai colocar, não preciso colocar a descrição, ou a gente coloca e vou criar essa lista, tá? Assim que eu criar a lista, eu preciso clicar em cima da lista para entrar. Se eu clicar aqui, eu vou editar a lista, né? Eu vou clicar em cima para eu ser direcionado para dentro da lista, né? E aí aqui, pessoal, a gente pode adicionar contatos de algumas formas, tá? Então a gente pode criar um contato de forma manual. Então eu vou botar aqui Victor e vou colocar o meu número, tá? Assim que eu crio um contato, ele já verifica no WhatsApp se esse número é válido, tá? Então, ele vai validar e já criou o contato. Eu posso puxar do WhatsApp, tá? Então, eu vou selecionar uma conexão e eu vou clicar em puxar contatos, ele vai trazer todos os contatos. Só não vou clicar aqui porque ele demora um pouco, tá? Dependendo da quantidade de contatos que você tem. E aí, além de puxar os contatos do WhatsApp, você também pode importar contatos via CSV, tá? Então, clicando aqui, eu vou selecionar um CSV que eu tenho, tá? Você pode selecionar ele de qualquer formato, não tem um formato específico. E aí ele mesmo aqui já mostra, né, as colunas desse CSV, os valores ali de exemplo e você vai selecionar. Então aqui eu tenho o telefone, eu seleciono ele como telefone. Eu tenho o nome, eu seleciono como o nome. E se você tiver variáveis, você pode selecionar aqui também, né? Ele vai aparecer as variáveis aqui personalizadas, tá? E aí você vai clicar em configurar mapeamento. Quando clicar em configurar mapeamento, só não vou colocar aqui porque ele tem essa planilha muito grande, mas ele vai verificar todos os contatos e ele vai tirar números inválidos, né, que não tem o WhatsApp, então ele já faz essa verificação e também tira números duplicados e salva somente ali os números válidos, tá bom? Outra coisa, então, são as variáveis. Então a gente pode criar variáveis personalizadas. Então eu posso criar uma variável aqui de idade, né, ou vamos supor de CPF. Criei uma variável de CPF. Eu vou conseguir agora, na hora de importar um contato, colocar essa variável de CPF ou até aqui, por exemplo, aqui na hora de criar o contato. Então eu vou colocar aqui
84549300. Eu vou colocar aqui no CPF só de exemplo e vou adicionar o contato para vocês verem como é que ele mostra aqui, tá? Essa variável, quando for disparado uma mensagem, ele automaticamente aparece lá esse valor. Então, ó, aqui variáveis, ele aparece aqui o CPF da pessoa, tá? Então fica aqui de forma bem personalizada para vocês personalizarem a mensagem. Então, se você vai adicionar os seus contatos, pronto, adicionou os contatos, agora sim é hora de a gente ir num disparo individual para a gente disparar uma mensagem, tá? Então aqui agora eu vou selecionar as conexões, tá? Aqui eu tenho que selecionar conexões que estejam conectadas, né? Que estejam com o verdinho aqui. Você pode selecionar uma, duas, três, cinco, 10, quantas conexões você quiser. Você selecionando mais de uma, o sistema automaticamente vai intercalar entre elas, né? Já vai randomizar para diminuir a nossa quantidade de bloqueio, tá? Você vai selecionar uma lista, você pode selecionar mais de uma lista de contatos também, tá? E aí aqui a gente vai colocar a mensagem. Então eu posso colocar aqui uma mensagem, né? Ele já aparece aqui um preview, tá? Então eu coloco aqui a mensagem que eu quero, posso colocar em negrito, posso colocar em itálico, né? Então ó, o preview aqui como é que ele já fica. E a gente também tem a variável de nome, né? Então posso colocar oi, tudo bem, nome, e ele vai mudar para o nome da pessoa. A gente pode colocar as variáveis personalizadas, né, como o de CPF, e a gente também tem variáveis de tempo. Então, variável de saudação, então ele vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário. Variável do mês atual, da hora atual, do dia da semana e da data, tá? Então a gente pode fazer a mensagem bem de forma personalizada e adicionar uma mídia, né? Então eu quero colocar uma imagem, um vídeo, um áudio para ele enviar junto, tá? E aqui você coloca a sua mensagem. Depois você pode adicionar uma mensagem. Então aqui vai ser mensagem 2 tal e tal, né? Ele aparece aqui embaixo como um preview, mas essa mensagem não é sequencial. Ele vai enviar uma ou outra. Então você vai colocar, por exemplo, 5 variações de mensagem. Ele vai estar intercalando entre essas 5 para diminuir as nossas chances de bloqueio, tá? A gente pode também utilizar a IA para criar variações dessas mensagens, né? Então, quantas variações você quer e você vai dar instruções adicionais. Com base nessas mensagens que você colocou e as instruções adicionais, a IA vai gerar mais mensagens ainda, tá? Para você ter mais variações de mensagens. E aí depois a gente vem para a parte de configurar o disparo. Então, se você deixar desativado esse agendar, ele vai começar daqui 2 minutos, né? Ele vai começar ali de forma imediata. Ou você pode agendar para começar numa data específica. Aqui tem um intervalo entre mensagens, então ele vai disparar entre 30 e 60 segundos de atraso de forma aleatória dentro desse tempo. Então pode ser 31 segundos, 45 segundos, 59 segundos, ele vai intercalar nesse tempo, tá? A nossa pausa automática, então após 20 mensagens ele vai aguardar 10 minutos para depois continuar a enviar. A gente tem esse horário de envio, tá? Como é que funciona esse horário de envio? Então aqui tá das 8 às 18. Então ele só vai enviar mensagem das 8 às 18 horas. Então, se der 18 e 1 ou para frente, ele vai esperar o próximo dia às 8 horas. Então, quando você for fazer um disparo, se já for depois das 18 horas, ele não vai disparar hoje, ele vai disparar só amanhã. Ou você tem que mudar aqui para as 23 horas, por exemplo, né? Vitor, eu quero fazer um teste de disparo e agora é de 5h35. Deixa então 8 às 18, porque está dentro do horário, né? Então você faz assim. E também tem os dias da semana. Então, é uma promoção, eu só quero disparar na quarta-feira. Então você seleciona somente quarta-feira. Então ele vai enviar das 8 às 18 somente na quarta-feira. Quando der 18 horas, ele vai esperar a próxima quarta-feira da próxima semana. Eu quero de segunda a sexta, quero todos os dias. Você seleciona como você quiser, tá? Mas muita atenção nessas configurações, porque às vezes você não configura certo esse horário, esse dia da semana, e aí você vai achar que não está disparando, mas é só você configurar aqui da forma correta, tá bom? Feito isso, você vai clicar em iniciar disparo, tá? Clicou aqui, ele vai direcionar para a nossa tela de histórico de disparos, tá? Onde você vai conseguir ver todas as listas de disparos que você fez. Então aqui, ó, ele tem aqui a data, hora, o tipo, quantos contatos tem na minha lista, né? Quantos que vão ser, para quantos que vão enviar, quantos já foram enviados, o progresso e o status. E eu vou clicar aqui em ver detalhes, tá? Cliquei aqui em ver detalhes, eu vou conseguir ver as nossas configurações. Então todas aquelas configurações que eu defini você consegue ver aqui, qual que é o status, né, as estatísticas, qual que é a previsão de finalização. Aqui a gente tem um gráfico, consegue ver aqui o preview das mensagens e também aqui, ó, para qual telefone, que horas que vai ser enviado, qual mensagem, qual conexão. Então aqui você consegue ver tudo, tá?
E a gente tem a opção de pausar esse disparo. Então, pausei o disparo, ele não vai mais enviar, tá? Depois que eu pausei esse disparo, eu vou conseguir retomar ele, tá? Ou excluir esse disparo. E aí você escolhe ali o que preferir, né? Quando eu retomar esse disparo, todos os disparos vão ser reagendados daqui para frente, tá? Então assim você vai conseguir disparar as suas mensagens, tá? E aí os disparos em grupo. Os disparos em grupo funcionam da mesma forma, tá? Só que agora você vai ver que não vai ter nenhuma lista. Por quê? Porque não possui uma lista de grupos. Então você vai ter que criar uma lista do tipo grupos. Lá você vai clicar em cima e vai ter lá para puxar os grupos do WhatsApp, né? E vai funcionar da mesma forma. Você vai selecionar os grupos que você quer e você vai conseguir disparar. Você também consegue colocar aqui mais de uma mensagem, né, e fazer o disparo. E aqui, para disparar em grupos, você vai selecionar a data que quer enviar e se quer marcar todos ou não, né, que fica um arroba ali que marca todos, tá? E aí ele é uma configuração simples porque disparo geralmente a gente faz para 500 pessoas, 1000 pessoas, né? E num grupo a gente faz para 5, 10 grupos, tá? Então, aqui ele envia ali com um intervalo padrão, um atrás do outro, só para enviar em todos os grupos, e você vai clicar em agendar disparo e ele também vai enviar, tá bom? Então, é dessa forma que funciona aqui os nossos disparos, beleza?